Olá a todos, boa tarde. Obrigado por terem vindo a mais uma sessão de conversas sobre jogos de tabuleiro. É um evento com o apoio da FNAC e do grupo de Board Gamers de Sintra, também da Paralelo Digital, uma associação sem fins lucrativos que usa os jogos de tabuleiro de diversas formas, as escolas, em atividades, para mostrar o potencial deste produto lúdico a muitos públicos. E este evento também passa um bocadinho por isso, tentar ao máximo mostrar que os jogos não são só jogar, têm toda uma vida além disso, e tentamos sempre trazer convidados para estas sessões que façam as pessoas perceber que há muita coisa diferente aqui nos jogos de tabuleiro. A FNAC é um exemplo com uma oferta bastante grande já. Estou lá também um bocadinho com autores portugueses, criadores portugueses de conteúdo, pessoas que fazem eventos, para perceber que não é preciso só jogar em casa, que eles podem ir a um sítio, aprender as regras e fazer esse salto. Os nossos convidados hoje são o Carlos Mendes, está aqui à minha direita, o Bruno Maciel aqui no lado direito. Tem os dois um background, apesar de uma timeline diferente, mas um background distinto, muito associado a eventos, também a criação de conteúdo. O Bruno neste momento já está numa fase mais à frente, também já está a criar jogos, um conteúdo mais físico. O Carlos qualquer dia também, não sei. E o tema desta sessão é um bocadinho isso. Se vocês se lembram daqueles eventos do Herman Enciclopédia, o David Attenborough a explorar os políticos, nós estamos aqui um bocadinho a explorar os board gamers. O que é um board gamer? O que é que faz uma pessoa não só a gostar de jogos, mas como dá o salto seguinte para eventos, para testar protótipos, fazer jogos, por aí fora. E começando um bocadinho, se calhar, pelo Carlos, como é que começaste neste mundo de jogos de tabuleiro? Qual foi assim o jogo que fez pensar, isto aqui existe mais do que se calhar um monopólio? Se calhar, como muita gente, o primeiro jogo que me apareceu foi o Catan. Mas não fiquei por aí. Não fiquei por aí porque aquele que joguei mais foi este jogo aqui, o Lobo. Que é um jogo antigo, já nem se encontra agora. Sim, ele já passou um bocadinho de... Foi agora que adquiriu atualmente. É uma espécie de Carcassonne, mas Carcassonne não encaixa das peças, mas é diferente porque tens os lobos e as ovelhas. O teu objetivo é fazer o maior conjunto de ovelhas. Sim. Áreas fechadas. Fechadas, sem lobos. Este é um jogo que eu por acaso, não consegui quis trazer este jogo, mas depois do Catan, este foi provavelmente o jogo que eu mais joguei. Na praia, jogava assim de todo lado. Eu também tinha o Carcassonne, ou amigo não tinha, já não lembro bem, estava o Carcassonne, não estava até lá. Mas este, depois o jogo familiar, é um sucesso enorme. Depois disso, o jogo que eu joguei mais, e que é um dos meus favoritos, é o Colt Express. Ok. Esse é um jogo que eu acho que já tive. Foi um jogo que na altura que apareceu, foi uma inovação, porque tu fazias... Aliás, é como se fosse um filme, porque na parte que estás a jogar, estás a colocar as ações que os teus bandidos vão fazer e tu só no fim é que vais virar as cartas e fazer a ação como se fosse um filme. É o caos. Exato. Sim. É o caos. É tentar recordar o que é que alguém fez, mas depois alguém pode pôr escondido, tu não sabes o que é que ele fez. E em termos de presença na mesa, é ótimo que tu vê aqui atrás. Você se vê um comboio com as carruagens, e depois os personagens andam para cima, para baixo, para a frente, para a esquerda, para a direita. E em termos de ação de programação, basicamente, é um jogo de programação. Eu, se não me engano, ganhou o Super Bilhares. Portanto, é um jogo altamente premiado. Na altura que eu comprava os jogos todos, ganhava o Super Bilhares. Não é para ser com essa fase. Não todos, mas muitos. Percebo. Foi um bom começo. Parecido com o meu, por acaso. Depois disto, em 2021, fui à minha primeira convenção, aqui na Conde, e a partir daí tenho andado das convenções. E quantos jogos de tabuleiro? Foi o primeiro? Sim. Enquanto em termos organizado por um grupo, foi o primeiro. Okay. O Bruno, o início não foi o Catan, que eu sei? Não foi o Catan. Sorte. Apareceu na minha vida bem mais tarde. Estava lá. Não vamos falar dessa experiência, não. só para dizer que não foi boa, mas eu comecei com este hobby há cerca de 17 anos. Quando eu digo 17, é quando eu me lembro que isto realmente começou a ser algo importante para mim. E foi quase que uma necessidade, foi uma coisa que apareceu por circunstância, mas acabou por mudar um pouco a minha vida, porque acho que todos nós temos ciclos da vida e eu lembro-me que eu estava sempre com os meus amigos quando estava no liceu, saímos da escola, íamos para a casa de um amigo que vivia ali perto e jogávamos PlayStation e carta.
essa é a nossa rotina. Quando estava de bom tempo, íamos jogar a bola e andávamos ali miúdos, felizes. Mas depois chega a universidade, cada um vai para a sua universidade e a coisa já não é como era antes. Mas ainda assim tínhamos uma boa rotina, 3 vezes por semana estávamos juntos. E depois começamos a trabalhar. E quando começamos a trabalhar é das 9 às 6. E aí a coisa muda mesmo. E depois há as namoradas, etc. E como me dou conta, num almoço, não foi no jantar de aniversário, começam a perceber que mas agora estamos juntos quando alguém faz anos. E foi mesmo isto estava-me a preocupar, porque eu gosto muito de estar com os meus amigos, sou muito agarrado a eles, e de repente eu percebo, a última vez que estivemos juntos foi para aí há 2 ou 3 meses, que foi quando alguém fez anos. E eu tinha que fazer alguma coisa, achei que isto não podia continuar assim. E paralelamente eu já estava no meu emprego, e havia aquela rotina que à segunda-feira falámos sobre o fim de semana do que é que nós andamos a fazer com as pessoas com quem íamos almoçar. E eu disse sempre uma pessoa que dizia, eu reúno os meus amigos, não sei o quê, na casa de um aos outros, e jogamos jogos de tabuleiro. Sou sincero, quando eu falava para aquilo, o conceito que muita gente tem quando falamos sobre jogos de tabuleiro, eu não digo nenhuma, era aquela conversa de circunstância, dizia que sim, fixe. E às tantas vezes aquilo foi batendo, que eu disse, olha, se calhar pode ser que eu possa tentar e aquilo, nasce alguma coisa aqui. E nasce aqui alguma coisa. E foi assim, perguntei onde é que eu comprava jogos, fui uma loja que eu não posso, se calhar não posso dizer o nome, mas é a Arena de VIP. E na altura, não está no sítio onde está agora, numa rua muito íngreme, que parecia tudo muito estranho. Quando eu entro, aquilo parece que mudou logo a minha vida, porque eu entrei numa realidade completamente diferente. Não sei se eram calados ou não, mas tinha já ali os jogos com umas capas. Não havia IKEA, sabe? Diz? Não havia IKEA. Não, ok. 17 anos. Ok, mas estava tudo muito bem organizado, com aquelas capas fantásticas, coisas que eu nunca tinha visto na vida, e eu fiquei logo fascinado ali. A pessoa que estava lá responsável pela loja recomendou-me o primeiro jogo que me fez entrar nesta vida, que foi o Talismã. E o Talismã, para mim, neste momento, já não é o tipo de jogo que eu procuro, mas naquele momento foi um jogo que mudou completamente a forma como eu vejo os jogos e mudou as nossas rotinas, porque 3 meses depois de comprar ainda estava por ser jogado, porque para quem começa isto, o livro de regras é um problema. E o Talismã do que eu me lembro era maciço. Sim. E no As regras são simples, mas o jogo as regras não eram fáceis. Sim. E o jogo é simples, mas primeiro que conseguisse pôr na mesa foi difícil. E não tinha a noção que no YouTube tinhas mais vídeos a explicar jogos. É uma coisa para quem começa não sabe que isso existe. Olha, mas quando pus na mesa e disse, vai ser hoje. Tínhamos lá 4 amigos, pronto. E quando começámos a perceber que aquilo até era fácil, chegámos a uma altura em que parecia que estávamos todos de boca aberta. Mas como assim? Isto existe? E só agora é que eu descubro que isto existe, e durante 6 meses isto foi religioso. Todas as sextas-feiras estávamos a jogar uns com os outros. E a rotina começou a criar-se. Daí eu sinto que os jogos de tabuleiro mudaram um pouco também a minha vida por causa disso. E hoje, 17 anos depois, à sexta-feira é em Oeiras, é o grupo de board gamers de Oeiras, mas ao sábado é de sábado para os meus nesta sexta-feira. Portanto, o Talismã foi o jogo que me fez ir para este buraco, que agora não sai dele, e agora vai ser fundado. Tal como o Catan, já tem algumas críticas. Eu não tenho nada contra o Talismã nem o Catan, acho que são muito bons jogos introdutórios. Sim. Em alturas diferentes, provavelmente. O Catan hoje em dia, se calhar, subiu um bocadinho melhor. Eu lembro já, eu cheguei a ter um Talismã, uma versão Warhammer, talvez. Sim. E com expansão, tinha isso As expansões, não é? Toda a gente faz quando começa os jogos, começa a comprar expansões, depois não usa. Inglês, porque depois aquilo vai mistura isso tudo, mas clássico. Mas são jogos muito, claramente, introdutórios. Realmente, nessa altura, eu também comecei a jogar no final dos anos 90, com o Catan. E tal como eu também tive essa experiência, que o meu grupo de amigos começou a jogar e começámos a ir, estamos todos a ir a jogar, basicamente, quase todos, certos foram para o estrangeiro. Os teus amigos continuam a jogar? Uma parte deles, pelo menos? Eu sou o gamer do grupo. Sempre mais que os outros? Eles não ligam muito e nem sabem bem o que é que estão a jogar, sou eu que escolho, mas eu posso dizer que eles são tão gamers como eu, porque jogam comigo, jogam todas as semanas. Mas a verdade é que os jogos de tabuleiro agora os jogos fazem parte da nossa vida, mais minha do que a deles, mas é o pretexto, basicamente é o pretexto para nós estarmos juntos. E isso é o mais importante. Uma pergunta para os dois. Basicamente, depois deste início, cumprir uma expansão por aí fora, a vossa coleção, obviamente, continua a crescer e hoje em dia ainda cresce, está estável. O vosso objetivo mais é tentar ter jogos bons e menos em quantidade. Falar sobre isso. Por acaso está a ser gravado, estava a dizer que não estava cá. Não, vai crescendo, só que neste caso, como tenho a minha coleção e a do grupo, vai-se dividindo um pouco. Há mais espaço. Sim. Às vezes aquilo que compramos para nós acaba por ir para o grupo e aí tens mais espaço.
Mas sim, vai crescendo. E a preocupação hoje em dia, obviamente, já é um bocadinho mais qualidade do que provavelmente quantidade, porque a quantidade, os 2.000 jogos saem por ano ou mais. Sim, apanhas sempre qualquer coisa que se calhar não é a qualidade que estavas à espera, mas Mas tentas. Sim, mas vamos tentando escolher os jogos que nós achamos que são os melhores. Eu, aqui do Bruno, tenho uma coisa que eu sempre invejei, que eu sei que ele teve a coleção quase toda do Kinect Games, ou toda, até à altura. Eu estou a tentar ainda hoje em dia ter toda, ainda não consigo. Eu já desisti disso. Mas foste em sentido contrário. Contas um bocadinho esse caminho. Eu percebi-me para eu conseguir fazer isso iria a ruína financeiramente, porque as pessoas que têm essas últimas cópias sabem o que é que estão a fazer. Em relação a mim, eu realmente tenho cerca de 150 jogos e não passo disso. O que acontece é que quando chega a esse limite, eu tenho que fazer a reciclagem e Acho que vamos mexer na coluna do som para experimentar se funcionava bem no carro. Dá para Se o buffer está bem. eu chego aos 150, tenho que fazer a reciclagem, porque o espaço também não dá para mais. No entanto, há aqui um fenómeno que a minha mulher também não está aqui para ver, mas eu pus, diria, 75% da minha coleção no grupo Board Gamers da Oeiras e ela acha que eu ainda vendê-los. É verdade que eu vendo muitos jogos, mas também os vou comprando, mas de repente há muito espaço lá em casa e eu achei que era a melhor forma de dar utilidade aos jogos, porque na realidade são 150 jogos, tu jogas 1 ou 2 por semana que estão lá em casa e os outros 148 estão ali a ganhar pó. E pelo menos assim no grupo Board Gamers da Oeiras. Eu também preciso de uma área dessas para aqui para o grupo de Oeiras de Sintra para fazer o mesmo. Esperemos que sim. O número é um bocadinho maior que 150. Um bocadinho só. Só um bocadinho. Ainda não diz o número. Mas obviamente eu percebo que a maior parte das pessoas passa por essa fase de comprar muito início e depois há um mercado secundário a começar a acontecer. Vocês, por exemplo, agora já vamos falar disso, mas tem essa iniciativa das pessoas poderem dar uma nova casa aos seus jogos e comprar novos em segunda mão, que eu acho que também faz sentido neste tipo de mercado. Só que coisas mais antigas já não estão à venda. Portanto, há sempre essa volta. Falando um bocadinho agora também dos group board games, das convenções, vocês, quando começaram a jogar com os amigos e por aí fora, quando é que sentiram, ou quando é que tiveram a oportunidade de ver, se calhar isto também faz sentido com pessoas que eu não conheço, que é um salto de fé, algumas vezes. Mas para começar, também eu senti isso. Não sei, Carlos, quando é que achaste que foi um salto difícil ou que calhou? Os teus amigos foste com pessoas que conhecias? Curiosamente, eu fui a Viana do Castelo jogar com pessoas que moravam ao meu lado. E eu não sabia. E foi lá que No fim do jogo, onde é que vocês estão? Nós estamos a dar o final. Então, ao vosso lado. Que possível. Não, acontece bastante. Por exemplo, aqui no grupo Gamers de Sintra, a Ana e a Sara conheci de maneiras diferentes. A Sara tinha estudado há pouco tempo ao meu prédio e quis ir a minha filha com ela, e quis ir à minha casa ver uma questão com as escadas, proteção para a criança e por aí fora. E eu, por acaso, tinha um Vital Lacerda do lado de fora, não de Vinhos ou Lisboa. Ela disse, gostei deste jogo. E eu, então, a partir de agora, temos aqui um grupo a acontecer. E era a mesma coisa. Andámos quase 2 anos, ela morava no prédio ao nosso lado, e de repente metemos o grupo Gamers de Sintra, e começa assim a ver a fotografia e pensa, está no nosso WhatsApp, ela é a minha vizinha. Portanto, acontece muito que a gente acha que é uma coisa muito lixo, mas hoje em dia então acontece imenso. É pessoas normais, e portanto é normal eu ir a convenções e encontrar pessoas. Olha, encontrei teve cá há 3 meses, o Ricardo Araújo, campeão nacional de Carcassonne, nesses jogos. E eu conheci-o por causa dos jogos online. E eu fui com ele a essa. Exatamente. Sem saber. E uma vez apareceu em Lisboa quando? Então estás aqui, não sei o quê. Minha mulher começou a jogar jogos, eu também agora também jogo, não sei o quê. Era vamos jogar qualquer coisa. Já na altura eu jogava bem, não me matarei. Há pessoas que têm esse dom, ao contrário dos mortais. Mas conta. Encontrar as pessoas completamente. É assim. E jogaste com elas? Nós temos sempre o nosso grupo cá, não é? Mas é diferente ir a um sítio onde tens, além de ter jogos diferentes, tens pessoas que te possam explicar, pessoas diferentes com quem possas jogar, experiências diferentes. É sempre melhor. Isso é claro, sim. Tu deu salto para um grupo. Eu não queria. Na prática, fui quase que convencido a avançar com o projeto, porque eu criei um grupo no Facebook, quando o Facebook ainda era a rede social da moda, não é? E era só para nós partilharmos ideias, era quase como um fórum, mas era um fórum que estava quase morto. Aquilo era de 3 em 3 semanas, alguém punha uma fotografia de um jogo que tinha jogado e punhamos lá comentários. E houve uma pessoa, a Silvia Gouveia, que me fez, chegou ao meu contacto através de mensagem privada e lançou-me um desafio. Primeiro perguntou-me, vocês não fazem eventos presenciais?
não. E depois comecei a pensar, vocês quem? Eu queria ir, mas não há grupo. Mas tudo bem, vou agora manter aqui isto como se fosse um grupo a sério. E ela depois disse que havia um sítio que não se importava de nos receber, estava aberto até às tantas da manhã, e fez-me um desafio. E eu na altura pensei, ok, não vou ser antipático, vou dizer que ok, vou pensar nisto. E o que é que pode acontecer? Pelo menos sei que uma pessoa vai lá estar, que é a pessoa que me está a fazer o convite, ou pelo menos a lançar o desafio. E assim foi. Fizemos o primeiro evento. E quem é que estava lá no primeiro evento? Vital Lacerda. Portanto, logo aí foi assim uma coisa, fiquei assim, o Vital Lacerda não é o que é hoje. Tinha lançado 1 ou 2 jogos no máximo, mas já sabia quem ele era. O vinho já, de certeza. Sim, o vinho já estava. E olha, éramos 5 pessoas e jogámos agrícola a 5. E não sei se jogámos mais ou se falámos mais, foi muito engraçado, porque deu para conhecer toda a gente que estava na mesa. E isso deu-me força e alento para, olha, isto é giro e correu bem, pode ser que daqui para a frente ainda corra melhor. Os próximos meses foram muito difíceis, mas a coisa vai-se fazendo e foi assim que começou. Esses encontros foram em Passo de Arcos, os primeiros? Nunca sabia que eu cheguei a ir. Sim, foi naquele barzinho Em 2000, APA, sim. muito pequenininho, Sim, sim. dá para ver no máximo para Eu tenho 20 muitas pessoas. saudades. Sim, aquilo Era uma coisa muito. era sui generis, Era, tinha muitas exatamente. coisas a acontecer. Mas havia sempre histórias. E a partir daí, pronto, passámos por vários sítios, houve muitos altos e baixos, muitas reconstruções, cada vez mudas de sítio, sabes que Sim. o núcleo perde-se, tem que se construir outro, e agora estamos ali no mercado de Oeiras há 3 anos e estamos a solidificar um projeto. Acho que encontramos uma casa e nota-se também no crescimento que o grupo está a verificar, sim. Não sei se queres que eu fale também alguma coisa sobre o grupo. Podes falar um pouquinho também do vosso início, porque já agora que começou também a falar do início, porque o vosso grupo fez agora 1 ano. E, pelo menos eu por exemplo, também tive não foi no primeiro encontro do ERA, mas foi nos primeiros, acho eu. Eu não lembro. Mês, pelo menos. Talvez. Eu não me lembro como é que lá fui parar, talvez as redes sociais. Não me lembro. Tive o processo de tentar, mas como é que eu descobri que existia o grupo? Porque também, se não me engano, foi o meu primeiro encontro. Não sei se talvez convenções tinha sido a primeira, mas encontro de grupo. Sim. Foi a primeira, que eu não ia a Lisboa, não tinha ido nunca nenhuma vez, já com os meus amigos. E lembro que na altura talvez tinha ido com o Ricardo Inglês, também um dos membros que. Sim, ele aparecia lá. Aparecia bastante. Não sei se foi ele que me convidou ou se foi. E pronto, e isso é um evento que já estamos a falar. 12 anos. Pois. Foi quando começou. Pois. Portanto, é uma realidade completamente diferente de um grupo que está agora, mas que passado 1 ano, eu fui lá ao evento agora de aniversário e estava a casa cheia. Já quase de manhã já estava a encher e ao final da tarde ficou. Foi o dia que foi mais gente, por acaso. Portanto, vocês como é que conseguiram aquele espaço? Como é que têm divulgado? Começou com a Patrícia e o Helder, que são quem está no espaço, que eles davam explicações, porque lançam explicações ao lado, e no sítio onde nós estamos era o centro de workshops, basicamente. Ela em fevereiro lançou o desafio, a ver se eu queria junto com eles formar um grupo e começar a fazer os encontros. E foi assim que surgiu. Em fevereiro fizemos um ensaio no Carnaval, só para ver como é que corria, depois fizemos o encontro oficial e a partir daí tem estado a crescer. Neste último que fez 1 ano, tivemos 55 pessoas. O normal será 20 e tal, 30, dependendo. Mas este evento de 1 ano também foi o dia todo, desde 10 da manhã até saíram lá às 2h30, portanto. E com torneios, com muita coisa a acontecer. Sim. Com comida. Que é uma coisa que o Eras também faz. Só dá dicas aqui para a malta. O pessoal vai vendo o que é que funciona nos outros lados e também traz para os nossos. Sim, faz sentido. E tu sentes que o espaço funciona assim tão bem? Também, por exemplo, a facilidade de acessos? O que é que achas que diferencia o espaço? Estou a dizer isto porque, por exemplo, há outros grupos que já existem há muitos anos e continuam a ter eventos, mas nunca chegaram a ter 50 pessoas no evento. Funciona no sentido de divulgares ao máximo e tentar chegar ao máximo número de pessoas. Nós vamos fazendo eventos em vários sítios, em que as pessoas vão nos conhecendo e vão trazendo cá. Por exemplo, na FNAC de Alfragide, quando começámos a ir para lá, começámos a trazer pessoas também para os eventos. Sim. Isso funciona assim. Okay. Depois, quando o pessoal vai, é bom saberes acolher as pessoas, okay. que é uma das coisas principais. Se as pessoas se sentem bem, voltam. Okay. Essa é a ideia. Portanto, não digo que o Bruno, esse acho que é um dos segredos do Eras. Eu não me lembro de ir a Oeiras e me sentir, apesar de eu conhecer muitos jogos, mas me sentir um bocadinho desamparado e, olha, estou aqui à espera que alguém. Isso não acontece. Mesmo que eu fique à espera, alguém está a conversar comigo. Funciona, em algumas convenções não acontece isso e por isso é que não funciona tão bem. Sim, é um desafio também. A pessoa fica presa ali, não é? Alguém que está preso não está quase a jogar, não é? E o nosso grupo, sobretudo, teve muitas oscilações a nível de recursos humanos, de pessoas que ajudam.
E na verdade, nos últimos 6 meses nós tivemos um crescimento muito grande, mas a equipa também cresceu. Mas houve ali momentos em que eu senti que isto não pode crescer mais, porque se cresce nós não temos como receber pessoas. Eu posso nem saber que alguém é novo, porque eu conheço a maioria das caras, mas há sempre pessoas que aparecem e será que já cá esteve, será que precisa de ajuda ou não? E nós temos que tentar ter essa preocupação, mas às vezes falha-nos alguma coisa, mas a preocupação não está lá. Mas é como ele diz, nós temos que ir à procura, temos que ir a sítios, as pessoas conhecem-nos, e por acaso o grupo Board Gamers da Amadora e nós acho que somos um grupo amigo, nós usamos muito esta expressão e gostamos também de, ok, tu não sabes que o grupo de Board Gamers da Amadora existe e tu até vives lá perto, olha, mas vai lá, e nós até fazemos a divulgação no nosso grupo do WhatsApp dos eventos deles, e sei que eles fazem o mesmo connosco. Portanto, não é só o sermos simpáticos, sermos prestáveis, é também nós percebermos que crescemos juntos quando tentamos... Se não crescermos juntos, não vai funcionar. Sim, sem dúvida. Eu, por exemplo, o vosso desafio, já vou pedir botar para o que é o vosso, estavas a falar do desafio do tamanho, porque eu estive por meio da inauguração do novo espaço, Sim. e se não me engano estavam bem mais de 100 pessoas, Estavam 120 e poucas pessoas. Tive um evento que eu tinha quiz, que ganhei, fui poupado, porque já sabia as respostas todas. Não houve batata. Não houve batata, falhou a saber. Mas não houve batata, mas pronto, normal quando a pessoa está na indústria ser mais fácil. Claro. Mas de início, que era basicamente os contados a sítio peculiar, quanto mais longe da madrugada chegava, mais pessoas diferentes chegavam àquele bar, tinha um ambiente incrível, umas stands incríveis. Incrível. E era muito fácil chegar lá e ser bem recebido naquele ambiente. Sim. Quando vocês deram um salto, se não me engano, o segundo sítio foi já ali em Nova Oeiras, por exemplo. Fizeram lá um pouco. Foi em Passo de Arcos. Foi em Passo de Arcos. Foi em Passo de Arcos numa associação de pintura que... Sim, eu cheguei tarde, sim. Que era bastante difícil de estacionar, por Era exemplo. quase como um ateliê aquilo. Exato. Depois disso, tivemos perto de Algés, sim, pouco tempo, mas ainda estivemos lá, foi aí que nos associámos à DAS Cultural. Depois estivemos no Centro de Juventude de Oeiras, aí já com o protocolo com a Câmara Municipal de Oeiras, já com melhores condições, e depois do Covid, a nova casa foi o Mercado de Oeiras. Já tem muito mais espaço e o desafio é maior. Muito mais. Ele aqui estava a falar sobre o número de pessoas que estão a ir agora à Amadora. Nós estamos com uma média agora em janeiro, fevereiro de 2026 de 86 pessoas por evento. Para os 50 e poucas de 2025, apesar dos últimos meses já se estar a verificar essa mudança. Aquele espaço onde estamos também não podemos pôr mais. Verdade, mas é verdade. Mas nós próprios no nosso espaço, é isso, nós estamos já com dificuldade, não queremos estar a fazer demasiada publicidade, porque depois podemos não conseguir receber as pessoas. Mas a tendência é esta, se nós recebemos bem, temos que ter novos desafios, porque vamos ter que esperar mais pessoas, e mais pessoas vêm que trazem mais amigos, e quando damos por ela 80 pessoas, agora parece muito, mas se calhar daqui a 2 meses já não já são outros números. E acho que a prioridade é o espaço, vendo esses protocolos e a possibilidade de ter um espaço que permita crescer. E equipamentos. Mesas, cadeiras. Não sei que há uma despesa, por exemplo, que a Amadora tem, porque, obviamente, para tentar assegurar este crescimento, para fazer eventos, por aí fora, isso existe. E portanto esse apoio é fundamental. E queria perguntar um bocadinho, como é que já faz um bocadinho do protocolo com a Câmara, que apoios é que, à medida que o grupo vai crescendo, sentem que acontecem? Do lado das editoras, câmaras, juntas, o que é que sentes que começa a existir esse interesse, ou é uma coisa que vocês já só têm um ano, portanto não tem muita... Sim, é assim, os nossos eventos, alguns apareceram por nos convidarem, outros apareceram por nós andarmos a chatear as pessoas. Como o caso da FNAC, andei eu a chatear porque consegui fazer alguma coisa lá. O Carlos é o padrinho também deste evento, porque depois gostaram tanto de Alfragir que quiseram fazer em Sintra e ele falou connosco. Sim. E acho que fazia sentido ser em Sintra, ser um grupo de Sintra a vir para aqui. Mas agora perdi-me. Não, estava a dizer, às vezes é convidados. Sim. Há esse apoio, porque são convidados, não é? Sim, nós estamos agora em vias de criar uma associação também, para ver se conseguimos ter os apoios oficiais das câmaras, das juntas, porque até agora o único apoio que temos é o nosso financiamento próprio para comprar os jogos, as editoras que nos fornecem alguns jogos, e de resto andamos à procura, chatear toda a gente e mais alguns. Eu, por exemplo, quando começou o grupo, enviei e-mails para toda a gente e mais alguns à procura de apoios. E foi assim que começou. Proativo.
é chatear o máximo possível. E olhando para a vossa coleção, que é impressionante, e o Eiras É também. enorme. Sim, já fiz já. A sim. nossa E coleção fiquei fascinado. basicamente são coisas minhas, Doadas da também. Patrícia, alguns doados, mas a maior parte fomos nós que os compramos. E alguns dos editores que vão oferecendo também. Sim, mas Mas é uma parte a dos maior vossos. parte dos jogos fomos nós que os compramos. Sim. Não foi oferecido por ninguém, senão por nós próprios. O Eiras também tem. Eu percebo que o Eiras ficou uma altura em que, talvez também com a Associação Cultural, chegaram a fazer outras coisas, escolas. Sim. Portanto, às vezes eu noto que quando chego uma ludoteca e saltei a mesma cópia repetidas várias vezes, isto é Certo, inveja. sim. Quando nós nos juntámos à DICE Cultural, foi na altura em que eu fui pai e mudámos de sítio, eu estava um pouco até afastado. Foi no momento em que a DICE Cultural apareceu no momento certo, eles precisavam de recursos humanos, eles tinham a parte de serem associação e que podem, lá está, rubricar acordos com entidades municipais. Era aqui uma situação de win-win para ambas as partes e foi aí que nós depois acabámos por entrar na Câmara Municipal de Oeiras, conseguir os espaços, os últimos 2 espaços onde estamos, e eles apoiam-nos com aquisição de equipamentos, apesar de ser sempre menos do que pedimos, mas é o que é e o que é, nós agradecemos. E apoiam-nos com a assistência do espaço, que é muito importante. E isso aí para mim é o mais importante, que o facto de nós podermos ter uma ludoteca física que não tínhamos nos espaços anteriores, não havia espaço sequer para isso, é muito importante. Não estamos ali com os saquinhos a levar jogos, apesar de muita gente levar os seus de casa, mas dá outro. É logo outra imagem. Alguém que chega pela primeira vez e vê que há uma ludoteca que pode escolher e que são, neste momento, quase 300 jogos, a vossa é muito maior e tenho muita inveja da vossa ludoteca, mas grande parte desses jogos foram oferecidos por editoras, grande parte dos jogos também são meus, estão lá, mas ninguém sabe, minha mulher muito menos. Mas a Câmara Municipal apoia-nos bastante. Nós queremos sempre mais, temos projetos aí e desafios e ambições para que a Câmara Municipal nos ceda mais coisas, mas isto é tudo também sempre um desafio, porque nós somos uma migalha para a Câmara Municipal que se calhar muita gente nem sabe que existimos. Há uma unidade que nos apoia, que é das bibliotecas, essa sim quer-nos muito junto a eles, até porque os nossos números refletem depois nos objetivos deles e nós sabemos que isso conta. E por isso é que eu e toda a gente da equipa do grupo queremos muito continuar a crescer, porque se nós não crescermos e fizermos coisas, não conseguimos depois dar o passo em frente. E o passo em frente, para mim, por exemplo, é ter um espaço que não seja partilhado com outros eventos, que não tenhamos de estar aí para cima e para baixo, que possamos ir todos os dias abrir a portinha e decorar à nossa maneira, etc. Agora, só um dia eu vou conseguir fazer isso? Eu não sei, mas é o meu sonho. E para isso, temos que fazer várias coisas. E mostrar que estão a acontecer. Exatamente. Porque por muito que nós façamos, e os números eu acho que são impressionantes neste momento, a nível nacional, eu duvido que haja algum grupo que tenha tanta gente semanalmente, duvido mesmo. Sim, acho que não. Alguns têm sim, semanalmente, perto dos 100, acho que sim, semanalmente acho que não há mesmo. Mensalmente acredito que alguns grupos consigam fazer algo parecido. Mas esses números ainda não são impressionantes para a Câmara Municipal. O que é um evento com 100 pessoas? Para nós é espetacular. Para eles eles fazem qualquer coisa com 300 ou 400 pessoas, nem que seja ocasionalmente. Nós fazemos todas as semanas. Não interessa. Temos que ir continuando a picar a pedra. Acho que em breve isso vai mudar. É? sim, vai haver. Acho que sim. Já vamos falar disso. Sim. Isso que é o salto seguinte de uma carreira de board gamer, que é ir a convenções. O Carlos já se antecipou um bocadinho com a Viana, e eu queria que faça um bocadinho disso. Porque é que Viana te convenceu até a chegares ao passo seguinte, que é, vou trabalhar com eles, vou ajudá-los nesta convenção. O que é que Viana é diferente de quem nunca foi? Viana, quando acontece normalmente agora no final de novembro, em novembro, depois dessa, exatamente. Basicamente é sempre 2 semanas depois dessa. E com as novidades todas fresquinhas. Também vais lá fazer scouting, diga-se de passagem. Já te vi lá Sim. trazer coisas para eles. Já fui 2 vezes e acho que este ano vou voltar também. Viana é bom, é assim, eu sou suspeito, mas para mim Viana é a melhor convenção até agora. É a melhor convenção que eu fui e é a que eu mais aprecio por várias razões. Uma das razões é o acolhimento. A forma deles acolherem e integrarem as pessoas é espetacular. E é um pouco como o Oeiras faz também, mas eles lá, qualquer pessoa que chega, eles acolhem-te e põem-te a jogar e é muito fácil entrar a jogar. Eu, a primeira vez que fui, para além de ser a minha primeira convenção, fiquei logo apaixonado. E tanto que volto todos os anos que posso, volto lá.
O passo seguinte de passar para a organização foi uma mera caso, porque há 2 anos eu falei com o Ricardo, da Vinacon, e perguntei se eles iam a Essen. E ele disse, sim, vamos a Essen. Olha, temos aqui mais uma vaga, queres vir connosco? Claro. Foi assim que surgiu, eu fui com Como eles. tudo pago e até 5 estrelas. Não, isso não. E eu não estou nesse nível. Não é por aí. Não, mas depois eu fui com eles e ajudei-os a divulgar a convenção e eu... Pronto, ou seja, eu fui com uma t-shirt a divulgar a convenção. E andei, quando acabaram os pedidos deles, era eu que andava a divulgar a convenção. Basicamente, mostrava as costas e era eu que andava a divulgar a convenção. Lá, cara, completo. E começou por aí, ou seja, eu por aí, e também porque uma das coisas que eu mais gosto, para além de jogar, é explicar. Eu gosto mais de explicar do que de jogar. E, portanto, daí a paixão de passar para esse lado. Isso é uma parte que eu também sinto bastante, que é dar a conhecer. Nós gostamos muito de uma coisa e agora esta pessoa também devia conhecer isto. E é realmente uma coisa pessoalmente bastante fácil de fazer as pessoas entrar, conhecer os jogos, conhecer. Mas as outras convenções, não digo mal delas, são diferentes. São diferentes. Sim. Cada uma é diferente. Eu também Sim, sinto a Leiria é grande e traz muita gente de fora do país, mas a nível de acolhimento, eu sinto que Viana é a que integra mais as pessoas e mais facilmente. Sim, mesmo na oferta do biblioteca é completamente diferente. Em Leiria tens 2 bibliotecas distintas para famílias, até para gamers, que gamers é muito gamers. Mesmo eu, que considero-me relativamente gamer, né? Não é que jogo muito pesados, há alturas em que Leiria eu chego lá ao final da noite, quero jogar uma coisa ligeira e não encontro isso. Leiria serve porque é onde divulgam as novidades do ano. Portanto, o mindset sempre foi diferente, mas de criação, e quem fala dessas, fala de outras convenções, tem realmente particularidades diferentes. Eu acho que Viana, realmente, o Ricardo fez um trabalho incrível com a Câmara. Qualquer dia posso consigo trazer cá o Ricardo para eu falar um bocadinho. Ele tem o apoio da Câmara que faz toda a espaço, e tem o melhor espaço do país, faz toda a diferença. Sim, sim. E dá para ver que a Câmara Municipal adora o evento e há muito carinho por parte da Câmara Municipal. E vês na rua e vês em todo o lado. Sim. Na estação, no caminho para lá. Eu não sei se logo na primeira edição, se na segunda, acho que fui quase todas, tem uma que não consegui ir, mas logo das primeiras, eu lembro de ficar em estado de choque quando eu entrei na avenida e estavam placares gigantes. Eu acho toda a diferença. E eu pensei, como é que eles conseguiram isto? Parecia um evento. Nota-se que a Câmara investe. Completamente sim. É um sítio que a paixão é para tela, ou seja, eles veem que também ganham com isso. Sim, a maior parte das pessoas não vê isso. Sim. Isso realmente faz toda a diferença, e o trabalho que eles fazem a acolher as pessoas, a reportar o evento, a fazer os tipos de convidados que trazem, não tanto como o Leiria que trazem convidados internacionais, eles ali estão focados em dar uma boa experiência às pessoas que lá estão. Eu acho que isso tem corrido extremamente bem. Este ano finalmente conseguiram que lá fosse a imprensa, mas que era uma coisa que também não ia. Sim, mesmo em Leiria, eu lembro de a TSF, um outro jornal local, mas não é uma coisa que passa para o nível nacional. Não estamos a falar de uma Comic Con, de uma Lisboa Games Week, em que há portas abertas e toda a jornalismo vai lá. Estes eventos às vezes ainda são um bocadinho, tirando a FNAC que apoia muito, e há alguns eventos como o Festival de Jogos, vão acontecendo e começa a chamar essa atenção pública, ainda é uma coisa nicho, na verdade. Nós ainda estamos numa fase comparando com a Espanha, se calhar estamos 10 anos atrasados ou assim. Vamos lá chegar, penso eu. Não é a mesma escala, provavelmente Portugal é um país um bocadinho mais pequenino, mas eu acho que vamos lá chegar. Em termos de convenções, passando aqui um bocadinho a bola ao Bruno, eu sei que também, obviamente, já gostaste muito de Viana, tens de Leiria, vocês vão ter um novo evento, podes falar um bocadinho dele, mas qual dos dois é que estão a tentar inspirar-se? Eu não cheguei a ir a Leiria, com muita pena minha, mas fui a Viana, foi onde conheci o Eu também o só Carlos. fui a primeira vez o ano passado. Foi onde conheci o Carlos, foi em Viana, na Viana Con, e como eu adorei a convenção, muito familiar e com muita atenção ao detalhe, que eu acho que faz toda a diferença. E a Lisboa Con, quer dizer, era ao lado de casa na altura, era ali em Oeiras, depois passou por Lisboa mesmo, mas ainda assim perto, e fui a todas as edições. E achas que a Lisboa Con, já só um parênteses, ajudou o grupo do Oeiras, sendo em Oeiras, transformar as pessoas, não? Aqui, acho que já não deve ser segredo, mas a determinada altura eles queriam que nós passássemos a ser a Lisboa Con e davam-nos todos os recursos para fazer. Mas isso foi numa altura em que nós não nos sentimos preparados para avançar. O que nós estamos a fazer neste momento, falando agora da Oeiras Con, para mim vai ser anunciado. Foi não ouviram falar, é normal, porque foi há 3 dias, 4? Sim, foi anunciado e mesmo a Câmara Municipal disse calma com os anúncios, porque depois a comunicação vai ter que ser
concertada com eles, com a imagem, e por isso foi só um anúncio, porque estávamos muito... Só para os board gamers. Nós estávamos muito excitados, muito entusiasmados para falar Os board sobre gamers isto. têm que começar a reservar datas, porque eles fizeram bem. Era isso também. Já tem as datas aí à frente. Até pela altura, que é ali mesmo no pós-férias, mas muita gente ainda está de férias e queríamos... Calma pessoal, Não vão para o Algarve. isto vai acontecer e não marquem já as férias. Queríamos muito passar isto cá para fora, mas eu vou ser muito sincero, isto vai ser uma con com um objetivo abrangente e também um objetivo para o Grupo Board Gamers de Oeiras. Isto não vamos estar aqui com floreados a dizer que isto é tudo. Não, é para a comunidade, mas nós também temos um objetivo para o grupo, nós temos objetivos e isto é mais uma coisa que nos vai ajudar a chegar onde queremos chegar. Mas perguntaste-me em que é que eu me iria basear mais? É na LisboaCon, porque Sim. até por causa do concelho onde estamos, lá está, até porque a LisboaCon foi em Oeiras durante muito tempo e eu posso facilmente rever-me naquilo que a LisboaCon era. E quando era muita gente a entrar e a sair, milhares de pessoas. Não faz sentido para o primeiro evento nós fazermos um evento de nicho específico para tipo de gamers, quando nós temos um concelho com uma população residente enorme, com pessoas que trabalham em vários polos empresariais e que estão aqui, nem que seja de passagem durante alguns anos, mas são pessoas que estão sempre à procura de coisas diferentes e os jogos de tabuleiro são essas coisas diferentes. E queremos aproveitar um fim de semana, vai ser num espaço diferente, mas não muito longe de onde era feita a LisboaCon em Oeiras. E sei que vai haver muitos erros, sei que vai haver aqui muita coisa para aprender. É um evento piloto e depois do evento vamos analisar os resultados e perceber qual é que é o caminho, se queremos que continue a ser abrangente para famílias, para toda a gente, ou se queremos afunilar um pouco. Para já, quer é o máximo de gente possível, queremos resultados, queremos que corra bem, vamos ter que trabalhar muito, sabemos disso, o objetivo, o desafio é grande, mas é contigo, nós temos que apresentar trabalho. Sim, sim. E isto é uma forma, se calhar este é o projeto mais importante que o grupo alguma vez teve para conseguir chegar aos ouvidos de quem manda e a partir daí, se a coisa correr bem, é para continuar, porque não queremos que isto seja só um one shot e a partir daí conseguirmos tudo aquilo que aquilo que queremos não é só uma coisa egoísta, porque aquilo que nós fazemos é dar às pessoas de volta e queremos cada vez mais. E nós agora temos como equipa e quem tem ido crescente, muito entusiasmada, muitas pessoas que a mim colocam desafios que eu não queria ter no início, mas que agora, olha, vamos a isso, e este crescimento também se deve a eles, e também não seria possível fazer o Oeiras-Con se o grupo não tivesse crescido. Portanto, olha, vamos ver o que é que dá, espero que as pessoas gostem, espero que corra tudo bem, e se não correr, aprende-se e a segunda edição será melhor, mas é preciso que a primeira corra bem para haver uma segunda. Eu acho que falo aqui pelo Sintra, pela Amadora, o grupo de Cascais, que durante bastante anos estive lá quando morava em Cascais. Acho que todos os grupos querem que corra bem, todos Sim, acho claro. que vão estar a ajudar do melhor possível. Sim. Toda a gente se lembra, Sim. se lembra da LisboaCon. A LisboaCon era realmente o evento. O Leiria sempre teve mais história, mas era uma coisa não tanto se calhar de malta aqui de Lisboa que ia à LisboaCon. A LisboaCon era o evento. Eu acho, por exemplo, eu pessoalmente, então, como disse, jogava desde os anos 90, mas não tinha assim uma coleção muito grande, tinha 20, 30 jogos. No momento em que eu chego às LisboaCons, aí é que a desgraça começou em termos de compra de jogos. Porque começas a experimentar muitas coisas diferentes. Apesar de ir aos eventos de Oeiras, mas tu vês de repente uma prateleira, para lá, há 700 jogos aqui. E o ambiente, O ambiente é ótimo. Quer dizer, há uma razão também para eu gostar de fazer os eventos à sexta-feira. Eu às vezes fico parado e em vez de estar a jogar, olho só em redor e fico super contente de ver a casa cheia. A LisboaCon, na altura, era 10, 15 vezes mais do que aquilo que se tem uma sexta-feira. E ver tanta gente interessada a jogar jogos e com aquele olhar, aquele brilho no olhar que muitos de nós tivemos quando começámos a jogar, e quando nós explicamos um jogo, e tu gostas de explicar jogos, eu também o gosto, e as pessoas sentem também aquele entusiasmo, aquilo não vai ser numa mesa, vai ser em dezenas de mesas, e é isso que nós queremos. Portanto, eu acho que também é algo que nos enche, não é o ego, mas que nos preenche, fazer com que chegue a mais gente e ver o sorriso das pessoas a partilhar daquilo que nós gostamos, que é uma realidade. Nós sabemos que eu tenho amigos que quando ainda olham, passado não sei quantas, que vais gastar uma sexta-feira a jogar jogos de tabuleiro. Cala, tu não sabes o que é que nós sentimos quando jogamos jogos de tabuleiro. E fazer isso com centenas de pessoas no mesmo espaço é fantástico. Quanto mais te mostrares, mais pessoas vão querer vir jogar, mas Sim, e esse preconceito eu acho que está cada vez É muito rápido, menos usual. desaparece muito rápido. Já é mais mainstream do que era há uns anos atrás. Sim. E acontece muito agora, às vezes até são as gerações mais velhas que têm que travar isso, não sei o quê, mas as gerações mais novas
Sim, sim. São completamente all-in na coisa, não tem qualquer tipo de preconceito. Estavas a falar da divulgação e vou passar agora um bocadinho para o mundo digital. Carlos, tu também tens aqui o canal, que está aqui a gravar, depois felizmente deixa ver um bocadinho o que se passa nestes Espero que eventos. esteja a filmar. Deve estar. Nós não repetimos tudo. E essa divulgação nas redes sociais tem sido cada vez mais importante. O Facebook, como o Bruno estava a dizer, acho é óbvio que caiu bastante. Os grupos ainda mantêm alguma atividade, mas globalmente o Facebook, em termos do alcance que os jogos de tabuleiro têm, por exemplo, eu consumo bastante jogos de tabuleiro, abro no Facebook e não me aparece no feed nada de jogos de tabuleiro, tenho que ir especificamente à procura. Mas há outros canais que YouTube continua forte, penso eu. E essa divulgação que acontece tem sido o quê? WhatsApp? Nós Instagram? temos o canal do WhatsApp e é por aí que fazemos a maior parte das divulgações. Mas também temos outros canais todos, o Instagram, o Facebook, até temos o TikTok, que não está muito ativo. Aí isso é uma das partes que temos que tentar melhorar, é ter alguém dedicado a isso. Fazer o marketing. Não, porque até agora era eu que andava a fazer tudo. Portanto, e não pode ser. Vamos agora ver se conseguimos arranjar forma de distribuir e ver alguém dedicado a fazer esse tipo de coisas. Vocês também partilham bastante uma das coisas que você também estás envolvido, é obviamente a partilha de em que sítio é que posso ir jogar, quinta-feira à noite. Isso é uma coisa que também é difícil de divulgar. Eu sei porque muitas vezes apanho em casa em que há uma pessoa que começou a fazer isto também do nada. É assim. Eu também já o fiz uma vez no Facebook. Mas sou culpado. À boleia de Viana do Castelo existe um conceito que é o Board Game Friendly, que seria tu teres um espaço onde é amigável jogar jogos, ou seja, um sítio onde podes jogar jogos. E esse sítio teria um autoclante, e é esse autoclante que dizia que aquele sítio era um sítio amigável para jogar jogos também. A essa boleia eu agarrei num Excel que existia, feito pelo Filipe Palhares de Viana do Castelo, e criei uma aplicação chamada Board Game Friendly, que a ideia é ter nesse sítio tudo, desde convenções, encontros, tudo e mais alguma coisa. Só que a dificuldade maior é que as pessoas partilhem o que é que existe e onde. Porque parece que têm medo de divulgar ou não têm interesse. Não querem crescer como eras. Portanto, porque é assim, a aplicação foi criada, mas não foi para o meu benefício, até porque eu não ganho nada com isso. A ideia era toda a gente saber onde é que existem as coisas. E o que está a acontecer neste momento é que existem várias pessoas a fazer o mesmo trabalho, em vez de se juntarem todas numa e fazerem a mesma coisa. Acontece, acho que sinto muito isso também, porque a informação mesmo dos grupos são muito dispersos. Eu estou em 30 grupos de WhatsApp, em que cada vez que abre aquilo tem 300 mensagens, e há uns não, mas há outros que estão muito ativos a falar sobre todas as regras de um jogo, ou as novidades, ou o que for, e há muita gente a acontecer muitas coisas dispersas. Portanto, estes eventos, as convenções também são um sítio de encontro. A Leiria faz isso bem, por exemplo, nem é preciso convenções, há encontros, por exemplo, em Coimbra, tive, se não me engano, há 1 ano e tal, ou 2, um evento em que associações diferentes vieram falar da sua experiência e descobrimos coisas que não sabia. E apesar de estar no meio, passam, é muita coisa a acontecer. Portanto, a divulgação desse tipo de projetos acho que faz todo sentido. Porque, por exemplo, eu cheguei a ter, antes da pandemia, no grupo do Facebook, um pin, dizer, eventos aqui nestes sítios, não no grupo de Sintra, mas no grupo de jogos de tabuleiro, concursos, gatanas e por aí fora, que é um dos grupos mais generalistas. E essa informação em app é obviamente muito melhor, de atualizar, de manter viva, mas obviamente toda a gente tem que saber, toda a gente tem que contribuir para... Porque é muito normal, eu recebo muitas mensagens do WhatsApp, estou em Lisboa, quero ir jogar, onde é que eu posso ir jogar? E eu por acaso até sei mais ou menos, vai a Almada, vai não sei onde, quinta-feira tu consegue, mas não é... É muito mais fácil ter uma app em que, atualizada em que tens tudo. Portanto, esses projetos acho que faz todo sentido continuar e acho que só tem tudo para ganhar atração e por aí fora. Aqui do lado do Bruno, eu sei, porque eu acho que sei, mas eu não encontrei, fui à procura, fui pesquisar. Mas do que eu me lembro, na altura em Oeiras, tu também fazias vídeos do YouTube, certo? Fazia assim. Ninguém sabe isto. Fico pena não conseguir encontrar. Aprenda a jogar. Não pagaste aquilo, não? Não, lá. Eu não sei se não tenho ainda na aplicação, ou se desativamos, ou se vou estar lá na aplicação também com a ligação para lá. Isso foi noutra vida já. Outra vida, não é? Mas eu acho que é uma coisa que também os board gamers têm essa necessidade. Eu, por exemplo, criei um grupo de Facebook para tentar divulgar ao máximo. Já fiz uma coisa completamente aleatória, que foi criar, na altura, um prémio para os melhores jogos que estavam a ser lançados em Portugal. Infelizmente, depois o Fábio criou uma coisa como deve ser, que aquilo era horrível. Basicamente era eu. Mas há essa necessidade de querer mostrar que isto é... Sim, é partilhar.
E na altura foi exatamente, era mais para preencher algum tempo que eu tinha, que agora muita gente tem teletrabalho, é uma coisa natural. E na altura eu estava numa empresa em que estava, olha, vamos deixar vocês escolherem uma tarde para estar em casa e trabalhar. E às tantas eu não tinha assim tanto trabalho quanto isso nessa tarde, eu tinha que preencher essa tarde. E eu lembrei-me, olha, vou tentar aqui fazer uns vídeos a explicar jogos, porque eu também gosto de explicar jogos, já gostei mais do que agora, e lá está. E então, olha, lancei-me nisso e fiz uns 20 vídeos a explicar jogos, mas ficou pela primeira temporada. Mas depois dos pioneiros, havia muita coisa em português. Na altura lembro de ver uma outra coisa. Foi um pouco por aí, Sim. lá está. Então, mas nós somos assim tão poucos, como é que é? Porque não havia assim muitos, pelo menos em Portugal. Em Portugal. Acho que esta explosão aconteceu ali em 2015, 2016, e começou a aparecer muita gente. Sim, eu ainda quis fazer a segunda temporada, mas depois mudança de emprego, já não tinha aquele tempo, as pessoas diziam, faz lá a segunda temporada, era lá, e assim, um dia, e já lá vão 10 anos, 12, não sei. Mas fizeram, por exemplo, com a DICE Cultural, também estavas envolvido no podcast, por exemplo, por exemplo. Sim. E acho que teve muita gente a ouvir. Não sei se apanhou exatamente a pandemia ou foi, não foi? Surgiu mesmo nessa altura e foi, para mim foi ótimo, porque quando o Covid aparece e nós temos que ficar no confinamento, acho que todos nós sentimos isso. Ali, o que é que nós fazemos? Andamos sempre neste ciclo, não saímos de casa. E aquilo foi um ar fresco, foi uma almofada de ar fresco que apareceu na nossa vida e lançámos-nos num projeto que não sabíamos o que é que ia dar. E 3 pessoas, pelo menos o Miguel fazia já parte do grupo. Sim, o Miguel Lourenço. O Marco tinha estado com ele uma vez, lá está, foi na altura em que eu fui pai, depois a DICE aparece e quase que eu depositei o grupo de Gamas de Oeiras nos outros colegas que estavam comigo e ele quase que me lançasse um desafio. Olha, ouvi dizer que tu gostas muito de falar sobre jogos de tabuleiro, confere, eu gosto, e se calhar vocês já perceberam que eu não me calo. E olha, e foi muito giro porque foi a preparação dos episódios, só o facto, olha, vai ser este tema, vamos fazer um top disto, seja lá o que for, já me ocupava parte da semana. E depois estar ali a falar durante uma hora e meia e depois disso desligar e ainda estávamos ali a falar uns com os outros, ótimo. Eu, pelo menos, mais uma horinha estou ali a falar sobre jogos de tabuleiro e não estou ali naquela coisa do confinamento em que não pensei mais nada. Mas acho que estamos a ajudar as pessoas porque as pessoas, sim. acho que o feedback foi positivo. E pessoas ouvem no carro, que é uma coisa que sim, o feedback foi positivo, não sei se chegou a muita gente ou não, porque continuamos a ser poucos, mas é o que é, mas durou durante 2 anos, portanto até foi algo que teve alguma expressão, não foi uma coisa que aconteceu durante 1 ou 2 meses e desistimos, mas depois, pronto, acaba e acabou bem também. Sim. Foi ótimo. A DICE Cultural e algo do YouTube Caso que é um evento, tem muitos conteúdos antigos, coisas que, por exemplo, convidar a ir ver a minha casa à biblioteca, mas a minha mulher matava-me se isso acontecesse. Sim. Eu percebi conteúdos realmente diferentes e diferenciadores que mostravam coisas a acontecer e acho que fez na altura em que aconteceu, cada um fez sentido à sua maneira, portanto acho que foi realmente uma contribuição positiva. Passando do digital um bocadinho para o físico, eu tenho notado muito na Amadora neste último ano, e talvez nas últimas fotos que eu vendo dos grupos, muita gente a criar protótipos. Os grupos também servem para isso, de alguma maneira, dar a palco a novos autores, ou autores já consagrados, que vão querer testar. Vocês têm feito esse... Sim, é fácil meter pessoas a jogar, estão não? aqui 2 pessoas. Estão aqui 2 pessoas, vamos jogar agora no final. Sim, mas é um dos sítios que faz sentido de divulgar protótipos nos encontros, onde vão as pessoas e onde há mais gente para experimentar os jogos. E nós estamos sempre abertos para que alguém lá vá mostrar os protótipos. Já foi muita gente. Entre eles, entre mais pessoas tentaram divulgar os jogos, tentaram publicá-los, outros que vão fazendo experiências. E o Eras também. E eu acho que é isso que faz sentido, tu estás a querer divulgar os jogos que existem e os que podem vir a existir. Sim. Acaba com autores portugueses, normalmente. Sim. Já apanhei também autores estrangeiros, mas é mais raro. Sim. No teu caso, Bruno, tu lançaste, passando aqui para o top, o Draft and Write Records. Sim. Já voltei para fazer um bocadinho do percurso deste jogo, mas achas que estar envolvido no grupo, alguém te deu o push para anda cá testar isto, ou foi uma coisa muito pessoal e partiu daí? Não, eu acho que em 17 anos, eu quando fico um bocadinho aborrecido, tento sempre procurar outra coisa dentro deste hobby. E acho que já experimentei um pouco de tudo, desde a produção de conteúdo, o jogo que eu realizei, o grupo de Gamas de Oeiras, fazer os podcasts, tudo um pouco. Gosto de explorar um pouco. E este não foi o meu primeiro jogo. Eu tenho para aí 3 ou 4 jogos, como há bocadinho estávamos a falar, que estão na prateleira,
e ainda lá estão passados 6 ou 7 anos. E se calhar um dia ainda me lembro e vou lá outra vez. Portanto, foi algo que surgiu quase como: olha, estou entediado, quero fazer qualquer coisa diferente, porque eu não posso ser aquela pessoa que acaba um jogo e depois critica esta coisa, que devia ser assim, que devia ser assado. Isto é tudo muito fácil de dizer, mas então é que tal, o que é que eu sou capaz de fazer? E a verdade é que é difícil, porque os outros 3 ou 4 que estão lá na prateleira não saíram do processo de desenvolvimento por alguma razão. E pronto, olha, cheguei a este aqui acabou por ter mais do que os outros, acabou por gerar um entusiasmo diferente, mas na altura não levei para o grupo Boardgamers de Oeiras, acho que o experimentei para aí 2 vezes, porque foi numa altura difícil, foi mesmo antes da pandemia, e teve que fazer de outra forma, não foi no grupo, teve que ser digitalmente. Foi no tabletop. Qual foi o processo para desenvolver e chegar, por exemplo, à Inside Up? Porque a Inside Up, se não me engano, antes do teu jogo tinha lançado o Word, ou à mesma altura? Sim. Eu lembro de estar em Essen e o stand deles era enorme com o Word e com... Este jogo era para ter sido lançado mais cedo, só que eles sabiam que o Word ia ser um sucesso astronómico e queriam... porque aquilo mudou a empresa também, e queriam que aquele jogo fosse primeiro em nível de Kickstarter, que fosse o primeiro projeto a ser lançado naquele ano. E então tive que aguardar. Portanto, o Word está mais ou menos no tempo cronológico, mas o meu jogo foi feito antes, ainda que tenha saído depois do Word. O mostrar a eles, como é que foi? Foi um desafio e demorou muito tempo. Passaste só por eles ou passaste por várias portas até? Eu vou-te dizer que eu enviei talvez uns 200 e-mails. E eu não gosto de fazer 200 e-mails por tudo e adiar qualquer coisa. Não, é um a um. Porque eu acho que faz toda a diferença. Ir a um site e ver quem é que é o responsável pela submissão dos jogos. Quando não tenho que ser um bocadinho mais generalista, mas tentar... Ok, o texto é igual, mas tentar sempre mudar. E isso dá trabalho. Agora dá menos com a inteligência artificial, já experimentei. A inteligência artificial dá-te os contactos todos. Agora mais que isto para umas horas. Eu até me lembro de ter pago num site que acho que era um compêndio que tinha os contactos das empresas quase todas desatualizadas, mas pronto, paguei para ver o que é que eu poderia extrair dali. Ainda deu jeito, consegui chegar a muitas empresas, mas vou-te dizer que dos 200 e-mails, não sei se foram 200, eu recebi para aí umas 4 ou 5 respostas. Sim, não lá. E não são 4 ou 5 respostas que recebes logo. Talvez tenha recebido uma resposta 2 semanas depois 3 meses depois recebi outra, e quase todas a dizer, porque isto não era de música, isto era sobre um jogo de futebol, de gerir-se um clube tipo Football Manager, e a resposta que eu comecei a receber é: jogos de tabuleiro e futebol não dá certo. O Porto tinha feito o Eleven. Sim, muda o tema. E então eu mudei o tema, e depois mudei o tema e voltei a enviar os tais 200 e-mails. E mudei o tema, e depois havia um problema, porque o outro tema tinha a ver com filmes, Netflix, e nós não podíamos usar os nomes por causa das licenças. E o que é que o Bruno fez? Mudou outra vez o tema e mandou mais 200 e-mails. Vale que já tinha os e-mails gravados. E pronto. E entretanto mudou mais 1 ou 2 vezes o tema. Isto é o 5º tema que o jogo teve. E a Inside Up Games contacta-me numa altura em que eu já estava a desenvolver o jogo de forma oficiosa com outra editora. Mas queria mudar o jogo quase por completo. E eu estava a sentir que o jogo estava super descaracterizado, mas era a única empresa que estava a pegar no jogo, e como era o primeiro, eu lá fui fazendo o frete de ir avançando. Quando a Inside Up Games aparece, adorou o jogo da forma como ele estava, não o tema, mas disse: vamos avançar, já tens assinado o contrato com alguma empresa? E disse: não, só estou a trabalhar assim de forma oficiosa com outra. E foi no dia seguinte. No dia seguinte recebi o contrato, e eles quiseram mesmo que eu assinasse, que era para fechar logo aquilo, e eu dei graças a Deus, porque eu não sei o que é que seria se o jogo tivesse sido lançado pela outra empresa. Não seria certamente a minha imagem, a minha ideia, e pronto, o resto da história está, o jogo está lançado, estou muito feliz com ele. Já vamos falar agora para eu experimentar aqui depois o jogo no final. Se quiseres experimentar um bocado o jogo, e falamos um bocadinho também contigo, mais dos estádios do jogo, mas em termos de recepção internacional, como estava a dizer, o stand em Essen era enorme, lembro perfeitamente, foi uma recepção enorme, muito boa. Teve nomeado para vários prémios, teve o Seal of Excellence, também ganhou da Dice Tower, portanto... Sim. Acho que a recepção foi... E ganhou, ganhou o prémio de jogo solo do ano da Dice Tower, e foi nomeado para vários outros prémios. E o jogo tem um bocadinho isso, funciona extremamente bem a 1, e está completamente escalável até 6 jogadores. Até 6, sim.
Portanto, é um jogo que agrada quase todo tipo de jogadores. Apareceu numa altura em que os roll and write estavam na moda. Sim. Ele não é um roll and write, é um jogo de draft, mistura, faz essa mistura. E do meu tipo de jogo de roll and write, ou deste tipo, acho que para mim bate nos pontos todos certos, que é as escolas. É uma coisa que provavelmente tu também gostas muito dos jogos. E nota-se mesmo, e é super satisfatório. Agora faço isto, agora peraí, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Sim, com uma carta fazes várias coisas. Várias coisas. Essa é a ideia, sim. Isso está super bem conseguido. Do lado aqui do Carlos, eu também queria falar um bocadinho do crowdfunding, porque este jogo foi depois financiado inicialmente em crowdfunding, como a Inside Up na altura vazia. E eu tenho quase certeza que depois do Earth eu fiz logo automaticamente este, porque era fácil de fazer. Não eram os preços que existem hoje em dia, infelizmente. Hoje em dia eu tinha super duas expansões que tenho lá em casa, que eu não as usei. Normal, como se tudo depois não se usa. Mas hoje em dia, para vocês, é um desafio, como grupo, ter as novidades ao preço que estão, especialmente crowdfundings e por aí fora. Vocês sentem que as pessoas vão lá, porque eu, por exemplo, estive lá no evento, estavam pessoas a jogar o Tacto, que é um jogo simples, barato, não é uma novidade, não é aquilo. Mas sentem que as pessoas estão à procura, quando vão lá, das últimas novidades, as pessoas têm uma biblioteca espetacular, ou o crowdfunding tem estado a morrer um bocadinho por causa dos preços, realmente tarifas e por aí fora. Quem é gamer normalmente vai à procura das novidades. Quem não é, vê o que lá está e vê o jogo que lá está. Mas esse também é agora o desafio de quando eu vou a essa também de trazer coisas para ali. Como é que tu fazes o transporte? Viana quando? É difícil. Não, o Só transporte... cuidado, para pessoas que gostam de ir e depois a mala vem cheia e como é que eu vou agora ver mais jogos? Eu meti coisas no porão. Houve coisas que trouxe eu no porão. Outras eu pedi ajuda a Pitágoras, que neste caso me trouxe alguns jogos. Por exemplo, para a Viana Con o pessoal aproveitou uma empresa que ia lá com as mesas, e a minha madeira, acho que era a minha madeira, sim. E aproveitou eles virem para Portugal de lá e transportaram os jogos, basicamente. É um dos desafios de conseguir ter as novidades. Nós ainda andamos a tentar embalar os jogos lá e expedir, mas depois estávamos a ver que ia ser complicado. Porque eles queriam ter o jogo a tempo e não conseguiam garantir que chegasse cá em 2 semanas. Sim, por causa do Podia tempo. haver algum problema e não chegava. E eles queriam mesmo ter as novidades. Portanto, a única forma era trazê-las de uma forma ou de outra, mas consegui trazê-las. Eu percebo, eu acho que os grupos vivem muito também da comunidade. Normalmente há sempre alguns tarolas que compram os jogos mais caros todos. E eu acho que sim, mas a minha opinião dos eventos que tenho ido, estão tão caros, é tão absurdo. Alguns preços que hoje em dia têm acontecido os maiores projetos que se tratam. Nós tentamos escolher aqueles que realmente achamos que vão ter mais-valia, não é? Mais-valia. Às vezes não acertamos, mas sim. Normal. É, por exemplo, o Hegemony, não sei como é que se diz em inglês, mas é provavelmente o último caso em que eu realmente investi à série, porque olhei para aquele jogo e pensei, eu vou gostar disto, para lá de Bagdade e gostei. E deve ser o jogo mais jogado lá no grupo de Gamers da Oeiras. É um fenómeno que eu ainda não consigo perceber, porque não é um jogo de evento semanal, mas é o que acontece. Sim. E realmente, mas eu olho agora para muitos projetos que acontecem e penso, não tenho 200 euros para gastar isto. Quer dizer, ninguém tem. E puser todas as semanas, não é? Portanto, é normal os grupos também. Os é mais complicado. Ou tens alguém que te faz a gestão e consegue preços mais baratos, então é difícil. Para acabar, nós vamos agora depois experimentar o jogo aqui do Bruno. Recomendo vivamente quem não experimentou. O jogo é rápido, não é nada longo. Queres que eu fale do comboio? Era isso que queres falar? Não, eu queria falar de uma coisa diferente. Okay. Vamos também experimentar aqui alguns protótipos. Que talvez alguns membros que também têm estado vão experimentar. Queria que me dissesse um bocadinho do que é que achas que a vossa relação pode ser como ponto para as editoras, para ponto para estes. Porque eu sei que vocês têm relação com editores, portanto, cá falaste com Pitágoras, que conhecem quase toda a gente. Qual é a relação que achas que os grupos devem ter também nessa relação com os. Não só de autores, mas de fazer com que os jogos novos, vão ser jogos, ou não vão ser, o que for, protótipos, ou jogos que acabaram de ser lançados, cheguem a novos públicos. Achas que é uma relação que neste momento é uma simbiose perfeita ou ainda há muito para fazer? Acho que ainda há bastante para fazer, mas uma das coisas que nós tentamos fazer é fazer eventos dedicados às editoras, como já aconteceu com a Pitágoras e com a Devir. É levar os jogos deles, novidades e não só, e esse trabalho faz-se com eles a perguntar quais é que os jogos que eles acham que devemos divulgar e faz-se a divulgação nos eventos. Já fizemos isso com a Pitágoras e já fizemos com a Devir. Mesmo em eventos que não são Sim, no vosso fora. A Sim. ideia é vamos para fora e pedimos perguntamos se querem estar lá de alguma forma e, para além disso, o que é que querem que seja divulgado.
E o nosso ganho, entre aspas, é termos o jogo para nós também, estarmos a divulgá-lo e ficamos depois com o jogo. Mas é a forma de divulgar os jogos que as editoras têm. Mas há muitas editoras que ou não respondem, ou não têm interesse, ou tempo. não sei. Porque é um mundo muito. Há muita coisa a acontecer e às vezes falha essa Eu oportunidade. vou dizer por experiência agora, por exemplo, para este encontro, eu falei com todas as editoras, mas só tive resposta de 3. De 3 e uma delas é negativa. Portanto, só 2 é que responderam positivamente. Já não é mau, já está um bom rácio. Neste caso foi Pitágoras e Adivinha. Mas, por exemplo, estou a dizer, por exemplo, nós fizeste um evento que me convidaste a Pitágoras, eu não te consigo responder ou não achei que na altura. Acontece. É porque o fluxo do dia a dia às vezes ultrapassa e acho que é. Por exemplo, estavas a fazer essa pergunta, eu acho que há muito a fazer. E eu acho que os grupos também é. Especialmente grupos que estão a fazer eventos fora, não estão fechados. Há muitos grupos que estão fechados nos próprios, têm aquele núcleo, não publicitam, isso não vai a lado nenhum. Mas obviamente grupos que estão a crescer, estão a fazer atividades fora, trazer pessoas novas para o hobby, acho que faz todo o sentido. Última pergunta para o Bruno, só para antes de irmos aqui ao jogo. Eu sei que a cultura do novo e novidades não é uma coisa que te assiste muito, parece-me. Há algumas coisas, mas equilibrado, há equilíbrio. Os euros. Tudo que são euros que estão aí a sair. O que é que vais contribuir para no futuro? Tens alguns protótipos aí na manga? Vais trabalhando assim fora de horas, de vez em quando? Quantas ideias? Não? Sim, vou fazendo algumas coisas. Neste momento tenho 2 protótipos em mão, só que um foi pedido pela Inside Up Games, que é a sequela deste Draft and Write Records. Não está fechado, está praticamente fechado o jogo, mas ainda faltam ali limar algumas arestas. Mas é quase como se tu não fores preguiçoso, Bruno, tu tens aqui mais um jogo para ser lançado. Mas não é para isso, mas é o tempo. O Bruno tem sido preguiçoso. O Bruno tem sido preguiçoso, até O processo criativo demora, não é? eu costumo dizer que, apesar de eu gostar de fazer jogos de tabuleiro, eu, das 3 ou 4 coisas que faço aqui neste hobby, é a coisa que menos prazer me dá. Eu gosto de jogar, gosto de explicar jogos, gosto de falar sobre jogos. E isto aqui é algo... É só sofrimento, é só costumo dizer que é uma side quest, de vez em quando não tenho mais nada para fazer, olha, é agora que eu vou me dedicar a isto. Mas o jogo está feito, é um jogo com as mecânicas muito idênticas a este, é suposto ser assim porque é suposto ser uma sequela, com mini-jogos diferentes, um tema diferente, e eu acho que a coisa está bem encaminhada. Agora é uma questão de limar mais ali uma situação que tanto eu como a editora ainda não estamos de acordo, mas acho que a coisa vai lá. Depois tenho um Civ Game que eu estou a trabalhar já há 2 anos e que eu acho que é de 6 em 6 meses eu lembro-me de ir lá, e quando vou lá é durante 2 semanas, não penso noutra coisa. Mas isso é muito difícil, portanto não sei se não vai ser mais um para ficar na prateleira, mas olha, se não é pela viagem. A viagem foi boa, eu gosto, enquanto eu estou investido nisto, é algo que me dá muito prazer, mas pelo menos um dos jogos acho vai ver a luz do dia, até porque é do interesse da editora dar seguimento a esta linha de jogos. Boa. E tem todo o aspecto de correr bem. Espero que sim, que aconteceu com o que teve e acho que tem todo o potencial para isso. Então, como eu tinha dito, vamos experimentar aqui o Draft and Records nesta mesa. Vai haver outra mesa, o Carlos vai estar a trazer jogos, de comboios, protótipos de malta do grupo, o que quiserem, para experimentarmos também um bocadinho. Eu também terei todo o gosto em saltar aqui de uma mesa para a outra, para tentar jogar o máximo possível. Temos aqui um bocadinho e se alguém tiver perguntas, força. Força, fala. Eu trouxe aí um cartaz, porque há uma coisa que nós fazemos com o grupo de Viana do Castelo, que é irmos a jogar no comboio de Viana de Lisboa até Viana. Que é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Começou em 2021, isto foi uma ideia do Pedro Rebelo, e na altura fez-se esse comboio, éramos poucos, mas fizemos esse comboio de Viana de Lisboa até Viana. E voltar também. Ir para lá e jogar para cá também. E agora tem-se feito todos os anos, vai-se tentar fazer todos os anos. Este último ano foi quando foi mais gente que conseguimos. A nossa ideia tentámos inicialmente tentar um acordo com a CP, mas foi difícil e apontávamos sempre para fazer, ou seja, para fazermos um grupo e fazer como se fosse uma viagem em grupo. Mas depois tu não consegues conjugar porque não sabes quais são as pessoas que vão. E as que estão as pessoas do início não consegues. Portanto, o que nós fazemos é, chegamos à data em que abrem as bilheteiras e compramos todos os lugares, tentamos comprar os lugares que têm as mesas. O máximo que conseguimos, e aí reservamos as mesas e vai o pessoal a jogar nas mesas.
Para saber dessa iniciativa, uma das maneiras é o Joga Forte, a Viana Joga Forte, a revista, tem sempre essa informação, mas obviamente é online, especialmente mais perto da Viana Con. Provavelmente eles começam a divulgar do que eu me lembro. O comboio criou-se um grupo de Telegram com isso. Existe um grupo onde vamos adicionando as pessoas e aí divulga-se tudo. Temos acordos com um hotel, por exemplo, e é por aí que vamos divulgando e que se vai integrando o grupo e naquele dia em que vai abrir as bilheteiras, agora podem inscrever-se todos, pronto, é assim. Os lugares são estes, vão para estes. Uma das melhores viagens que fiz de comboio foi fazer a Alemanha e Dinamarca, com board gamers, sempre a jogar. Mas aí devem ser mais horas, não é? Não, vocês depois vão para uma convenção jogar e depois de jogar até domingo na convenção ainda voltam a jogar. Eu já estou. São pelo menos 3 horas e meia a jogar. Sim, depois sim, tem ensaios e vais para outro comboio, mas de resto. Boa. Está bem. Sobre os protótipos, depois falamos um bocadinho ali. Sim. Quem quiser jogar um ou outro, se estão à vontade, podemos falar também. Obrigado por terem vindo. Algumas perguntas também depois falam connosco diretamente. Ok. E obrigado. Obrigado. Obrigado.